A gente não lê isso nas escolas de engenharia. A gente lê, por exemplo, que eu vou ler rapidamente, no livro da história dos Hebreus, chamado Primeiro Livro de Crônicas. No capítulo 20, o versículo 3. Davi, o rei Davi, jovem, estava lutando lá para conquistar uma determinada terra, uma terra que pertencia aos amonitas, os filhos de Amon. E ele pegou o povo dessa terra e levou todo com ele no processo de conquista. Então o texto diz assim: levou o povo que estava nela e os fez trabalhar com a serra, com a talhadeira de ferro e com machados. Quer dizer, esse ferro é uma coisa antiquíssima. A gente precisa saber por que ele é tão importante. Para quem não está familiarizado, em se tratando do tempo de Davi, nós estamos falando há 3.000 anos atrás, sem os trocadinhos aí dos anos. Cerca de 30 séculos. O ferro é uma coisa antiquíssima mesmo. Antiquíssima e importantíssima. Eu dizia para os meus alunos de alguns anos que eu considero um metal estratégico. E se de repente ele deixa de ser estratégico no conceito de estratégico economístico, é uma questão de outras conversas, não é uma questão de engenharia, nem uma questão de realidade mineral. Porque hoje eu pego esse ferro, estabeleço com ele uma ligação com microadições de nióbio e com isso eu produzo os meus foguetes que me levam a Plutão. O nióbio sozinho não permitiria isso. Ele precisa ter um ferrozinho ali, servindo como base da liga na qual ele vai trabalhar. Mas o nióbio não é tão estratégico assim, mesmo com essa importância que eu procurei colocar nessa primeira frase. Mas acontece que o Brasil tem 98%, 99% das minas de nióbio. Então ele pode não ser estratégico para os Estados Unidos, do ponto de vista economístico, mas ele é estratégico para o Brasil. Mas o ferrinho está lá. Vamos adiante. A era siderúrgica, seja lá como for, ela começa com os diversos óxidos de ferro, onde a hematita é realmente o mais importante, porque nós temos uma presença de ferro nesse óxido, chamado hematita, de 68% a 70%. Carajás é hematita. Com isso, a gente encerra quase o assunto em termos da importância do ferro. Como qualquer mineral óxido, a reação química que permite a obtenção do metal é uma reação de redução. Temos que tirar o oxigênio. Ele foi naturalmente oxidado na natureza. Ali nós temos uma reação química mostrada de uma forma global, já reduzida, já limitada. Essa hematita submetida à presença de um redutor, que no caso é o carbono, todos nós sabemos disso. Ela primeiro sofreria uma redução que levaria ao óxido ferroso, mas para isso nós usamos carbono em excesso. Em excesso em termos de Lavoisier, o que significa que nós vamos receber, independentemente do metal ferro, completando a redução, nós vamos ter uma presença de gás, CO2, e carbono. O correto ali
se nós não estivéssemos falando apenas... Eu tenho dificuldade nesse negócio aqui. É que o falante aqui tem um mal de Parkinson. Então, em determinados momentos, treme muito. Vocês me verão segurando o microfone com as duas mãos. Mas me perdoem, a cabeça está boa. Então, se nós não estivéssemos pensando apenas em termos estequiométricos, aqui nós teríamos 4Fe mais 3CO2, um pouco menos de 3CO2, mais carbono. Isso é inevitável em termos de produção dessa redução. A hematita, todo mundo sabe que aquele radical hemá vem de hemate, do grego, que significa sangue. Ita é uma pedra, então aquela é uma pedra de sangue. Aqui nós temos o clássico diagrama das ligas ferro-carbono. Eu tenho a impressão que todos os alunos de engenharia têm oportunidade de ver um diagrama ferro-carbono, mesmo que não sejam futuramente mecânicos ou metalurgistas, por causa da importância do ferro nessa história toda da engenharia. Eu só coloquei esse diagrama aqui com a seguinte finalidade. Os aços que serão formados a partir da redução da hematita, eles variam de 0,08 ou 0,05. De qualquer maneira, estão na origem aqui do diagrama, onde nas abscissas nós temos o percentual de carbono. E aqui, nas ordenadas, nós temos as temperaturas. O miolo do diagrama mostra como é que essas ligas existem no estado sólido, no estado líquido, quais são as fases, etc. O limite para que ele seja considerado um aço vai até 1,7% em termos normativos. Significa, então, que nós iríamos desse ponto aqui até mais ou menos aqui. Mas nesse centro aqui, onde está o 0,83%, se nós repararmos, nós temos um aspecto aqui nessas curvas, essa que desce, gerando esse pontinho, que esteticamente, guarda uma certa semelhança com esse aqui. Esse aqui é o ponto da liga ferro-carbono, 4,3%, em que ele muda de estado de fusão numa temperatura da ordem de 1.130 graus. Esse é o chamado ponto eutético, que é o ponto da liga de mais baixo ponto de fusão dos elementos envolvidos. Como esse pontinho aqui tem essa semelhança gráfica com aquele, ele foi chamado semelhante ao eutético. Por isso ele é chamado eutetoide. O oide de factoide, por exemplo. Aqui nessa posição, a liga teria 0,8 mais alguma coisa por cento de carbono. Isso significa elevadíssimo teor de carbono, que nós vamos ver que efeito tem sobre a microestrutura dele e, consequentemente, sobre a resistência mecânica que ele terá e que será útil ou não à aplicação estrutural. Todos esses que estão à esquerda do eutetoide, essa faixa aqui, que vai do 0,08 até o 0,83, são chamados hipoeutetoides. É com esses que nós vamos trabalhar daqui para frente. É com esses que a gente trabalha nas aplicações estruturais de engenharia de aços carbono. Os outros não são importantes? São, mas as aplicações são de outra natureza. Então, a razão de eu ter apresentado esse diagrama, independente dessas considerações gerais, foi localizar os aços carbono com os senhores. Essa é a faixa que nos interessa. Numa temperatura de 1000 graus, por exemplo, ele ainda está no estado sólido. Se eu fizer uma análise metalográfica, eu vou perceber, e nós vamos ver aqui uma imagem daqui a pouco, que ele tem umas partes claras, eu vou chamar por enquanto de partes, e uma outra escura, que na realidade é uma
é o resultado de uma reunião entre partes claras e um composto chamado cementita, que é um composto químico, é um precipitado químico, molecular, Fe3C, nessa história toda que não é molecular. Ele é chamado de perlita. Se eu disse que vou trabalhar daqui até aqui, até 1000 graus, 1200 graus, antes da temperatura de fusão correspondente a todas essas ligas, eu tenho perlita e ferrita sólidas. O que eu chamei estrutural, né? Aços carbono estruturais. Então, eu vou dizer um termo aqui, vou usar um termo aqui, que não é comum de nós encontrarmos nos livros de ciência e tecnologia de materiais, que é a estruturabilidade metálica. O que é estruturabilidade metálica? Se nós fôssemos fazer uma análise semântica, é uma propriedade de alguém que é metal e é estrutural, concordam? Alguém que é metálico e que é estrutural tem estruturabilidade mecânica. Então, ali está definida, conceituada, essa terminologia, a capacidade de se manter elástica, a liga, com uma deformação desprezível quando sob carregamento. Então, para mim, estrutural, no sentido da engenharia de estrutura, é qualquer liga metálica que, submetida a carregamento, fica no regime elástico. E esse regime elástico, a ele corresponde deformações desprezíveis. Eu olho o prédio e o prédio está sob carregamento. Mas eu não vejo nenhuma deformação, e se eu pudesse medir, e posso, as deformações que estão sendo experimentadas pelos elementos que são responsáveis pela resistência, eu veria que o valor é pequeno. É só lembrar o valor do módulo de elasticidade, que a gente mede para caracterizar num diagrama tensão-deformação o valor do módulo de Young. Não é? Para os mecânicos, 21.000 kgf por milímetro quadrado. Nunca esqueço dessa minha unidade de preferência. Então, carreguei, manteve-se no regime elástico, deformação desprezível, ele está com comportamento estrutural. Agora, o que está garantindo isso? Supondo grandes carregamentos. Quem está garantindo isso é uma coisa que a gente chama ligação metálica, que é representada por uma forte coesão interatômica, cheguei no átomo, em meio à nuvem de elétrons de ligação. Dando uma recapitulada lá naquela química bem elementar, já dentro da ciência dos materiais, as ligações atômicas podem ser, lembram disso, iônicas, covalentes e metálicas. E tem umas outras, menos expressivas e desinteressantes para nós aqui agora. As iônicas e as covalentes, principalmente as iônicas, são de natureza molecular, em função da quantidade de elétrons na última camada do átomo. Tá certo? Cloreto de sódio, né? Que é o exemplo que o professor de química, até no curso secundário, nos apresenta. São ligações fracas. Nós temos condição de acabar com qualquer natureza de resistência desse material com um toque de 2 dedinhos. Mas nós não conseguimos fazer isso num material metálico. Vamos excluir o mercúrio dessa história para não atrapalhar a gente, que ele é grande exceção, mas os materiais metálicos em geral são muito fortes, muito resistentes. Por quê? Porque os elétrons de ligação, que são os elétrons de valência, aqueles que ficam girando em torno dos átomos metálicos, em torno dos núcleos e das diversas órbitas mais interiores, eles são suficientes para garantir aquela atração. Essa atração nós chamamos de coesão
interatômica. Explicaria o fato de que o ferro puro é extremamente forte. Mas o que traz essa coesão como consequência? E aí vai entrar a engenharia estrutural, utilizando o ferro para um tipo de comportamento de resistência que você não conseguiria no concreto puro e simples. Já trazendo o concreto para a nossa história. Os valores altos de resistência mecânica. Aqui eu não estou me referindo, quando eu falo resistência mecânica, eu não estou me referindo àquele ponto máximo do diagrama tensão-deformação, tensão nominal, deformação nominal, que a gente consegue no ensaio de tração. Eu estou usando a terminologia resistência mecânica no sentido mais geral. E, aliás, para nós, em termos de preocupação estrutural, não vamos nem querer chegar nesse valor, porque esse valor significa a falência do material se for logo ultrapassado. Mas é isso que, na norma, é chamado de resistência mecânica, aquela tensão nominal máxima do ensaio de tração. Mas aqui, resistência mecânica é uma característica da estruturabilidade. Certo isso? É uma certa liberdade de expressão de minha parte. Então, a tal resistência mecânica é decorrência, no metal, da forte ligação metálica, garantida pelos elétrons de valência ou elétrons de ligação, que se movimentam entre os núcleos do metal considerado. Eu fico imaginando que, se eu soubesse disso lá no passado, naturalmente, com a minha personalidade, eu ficaria extremamente curioso de saber como é que isso acontece, é a tal questão fisiológica. Por que meu pâncreas funciona excepcionalmente bem na produção da insulina e, entretanto, o metabolismo não funciona bem? Eu tenho uma curiosidade de saber disso, mas o meu médico, a minha médica, no caso, ela diz apenas o seguinte: não, você é diabético tipo B. Tenho procurado saber por que é o tipo B. Sei, identifico como sendo um problema metabólico. No caso, se fosse A, era um problema do pâncreas não produzindo a insulina. Ou seja, esse espírito de curiosidade é um elemento fundamental para o engenheiro. Fundamental para o engenheiro. Imagina eu dentro de uma instalação